Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade. É um privilégio imenso, como sempre, maravilhoso, poderoso poder compartilhar a nossa leitura bíblica, o nosso devocional ao nosso Deus, dando a Ele sempre o nosso melhor, para que Ele possa nos honrar, nos surpreender, nos prosperar, nos dar a vitória a qual tanto almejamos e sonhamos, porque Ele é Deus, Ele é fiel para isso e muito mais. E assim, Pai, eu peço já de já a Tua presença sobre nós, nos consagrando, nos ensinando, meu Pai, segundo as Suas sagradas Escrituras, em nome de Jesus. Amém? Olha só, 1 Crônicas 5, dando continuidade às descendências dos filhos de Israel, como Deus ele falou, Ele tem falado através de cada palavra. Isso aqui é muito importante, nós ouvirmos, entendemos e compreendemos. Esses são os filhos de Rubem, o filho mais velho de Israel, que era Jacó. De fato, ele era o mais velho, o primogênito, mas por ter desonrado o leito do seu pai, os seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, o filho de Israel, de modo que esse não foi alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho. Olha só a situação deste filho chamado Rubem, um primogênito, a qual desonrou o leito do próprio pai, que ele se deitou com a sua concubina. Olha só que situação, este jovem chamado Rubem, ainda mais que ele teve toda a condição de estar com o pai, de viver com o pai, ele desonrou o próprio leito. Então, e assim, ele não foi nem alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho. Embora Judá, olha só, tenha sido mais poderoso dos seus irmãos, e dele tenha vindo um líder, os direitos do filho mais velho foram dados a José. Os filhos de Rubem, o filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Hezron e Carmi. Esses foram os descendentes de Joel, o seu filho Semaias, pai de Gog, que foi o pai de Simei, pai de Mica, que foi o pai de Reaias, pai de Baal, que foi o pai de Bera, a quem Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou para o exílio. Bera era um líder da tribo de Rubem. Vê que todos esses foram escravizados no exílio, cada um da tribo de Israel, porque desonraram o próprio Deus. E esses foram os parentes dele, de acordo com seus clãs, alistados conforme os seus registros genealógicos. Jeial, o chefe Zacarias, e Belá, filho de Azaz, neto de Sema, bisneto de Joel. Eles foram viver na região que vai desde Aroer até o Monte Nebo e Baal-Menon. A leste ocuparam a terra que vai até o deserto que se estende na direção do rio Eufrates, pois os seus rebanhos tinham aumentado muito em Gileade. E durante o reinado de Saul, eles entraram em guerra contra os agarenos e os derrotaram, passando a ocupar o acampamento deles por toda a região a leste de Gileade. Você vê que Deus abençoou tanto essas tribos, que aumentou tanto seus rebanhos, a riqueza que eles tinham, conforme Deus prometeu que eles iam honrá-los. Mas, infelizmente, como nós sabemos das histórias, eles foram desonrados porque não honraram o próprio Deus. E ao leste da tribo de Rubem ficou a tribo de Gad, desde a região de Bassã até Sacá. Joel foi o primeiro chefe dos clãs em Bassã, Safã o segundo, os outros foram Janai e Safate. E esses foram os parentes deles, por famílias: Micael, Messulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia, Eber. Esses eram 7 ao todo. E eles eram descendentes de Abial, filho de Uri, neto de Jaroa, bisneto de Gileade, e trineto de Micael, que foi filho de Gizai, neto de Jado e bisneto de Buz, ao filho de Abidiel e neto de Guni, foi o chefe dessas famílias. E a tribo de Gad habitou em Gileade, em Bassã, e seus povoados em toda a extensão das terras das pastagens de Saron. E todos esses entraram nos registros genealógicos durante o reinado de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. As tribos de Rubem, Gade e a metade da tribo de Manassés
tinham juntas 44.770 homens de combate, capazes de empunhar escudos e espadas, de usar o arco e treinados para a guerra. Olha só o tanto de homens que eram capazes, treinados para a guerra, e como eles poderiam realmente vencer, prevalecer, porque Deus que lutava por eles. Mas como sabemos, as situações não foram assim permanentes, porque eles deixaram de fazer aquilo que agrada ao Senhor. Eles entraram em guerra contra os agarenos, os seus aliados Getur, Náfis e Nobad. Durante a batalha clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu porque confiaram nele. E tomaram dos agarenos o rebanho de 50.000 camelos, olha só, 250.000 ovelhas de bois, de ovelhas e 2.000 jumentos. Também fizeram 100.000 prisioneiros, e muitos foram os inimigos mortos, pois a batalha era de Deus, e eles ocuparam aquela terra até a época do exílio. Se foram para o exílio porque eles foram roubados, foram saqueados, foram destruídos. Então a história bíblica se refere desde a liberdade, como Cristo libertou esse povo lá no Egito, da escravidão, como Deus veio, fez toda a história deles se cumprir, a palavra diariamente se cumprindo, porque foi feito isso lá com Abraão. Abraão foi avisado que o seu povo iria ser escravizado por mais de 430 anos. O próprio Abraão, já como era amigo de Deus, sabia o que iria vir no futuro acontecer, e assim realmente prevaleceu. Foram realmente envergonhados, humilhados, destruídos. E assim, como sempre falo, a história sempre se repete. Infelizmente, as pessoas deixam de ouvir a voz de Deus, deixam de fazer conforme que Deus ele opera milagres, como aqui durante a batalha. Olha só, isso aqui é importante. Durante a batalha, clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu porque confiaram nele. Tomaram dos agarenos o rebanho de 50.000 camelos. Então imagine só o que esse povo tinha de prosperidade, de armamento de guerra, os camelos naquela época, os cavalos, enfim. O quanto poderia isso aqui representar em prosperidade. E tomaram 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos. Então imagine o poderio que eles tinham agora em prosperidade. Ainda fizeram 100.000 prisioneiros que podiam trabalhar para ele, e os inimigos foram mortos, enfim. Mas, olha só, eles ocuparam aquela terra até a época do exílio. Então, porque houve um exílio sobre este povo que deixou de obedecer o próprio Deus. E a metade da tribo de Manassés era tão numerosa e se estabeleceu na região que vai de Bazã a Baal-Hermon, isto é, até Senir, o monte Hermon. E esses foram os chefes das famílias dessa tribo: Éfer, Ize, Eliel, Azriel, Jeremias, Rodavias e Jadiel. Eram soldados valentes, homens famosos, chefes das famílias, mas foram infiéis para com Deus dos seus antepassados. Eles se prostituíram seguindo os deuses dos povos que tinham destruído diante deles. Eles destruíram todos os povos inimigos, destruiu tudo aquilo que tinha que ser destruído, mas começaram a seguir os deuses desse povo. Por isso, o Deus de Israel incitou Pul, que é Tiglat-Pileser, rei da Síria, a levar as tribos de Rubem, a de Gade, a metade da tribo de Manassés, para Halá, Rabor, Hará e para o rio Gozã, onde estão até hoje. Então você vê, perderam o que tinham, a sua prosperidade, tudo que eles conquistaram, porque foram infiéis. A infidelidade aos seus antepassados, ao Deus a qual os tirou, libertou do Egito, da escravidão. E assim, hoje, infelizmente, muitas pessoas também se deixam se levar, vão sendo infiéis para com o Senhor, não têm tido uma relevância em poder crer, confiar no Senhor, o vosso Deus, que diariamente nos ensina, nos capacita, nos traz visão, nos traz direção para irmos além. E quanto mais assim nós abrimos a mente, o entendimento, saber que Deus ele quer que sejamos um povo obediente, um povo que realmente faz a sua vontade, que faz realmente o seu querer,
Como eu sempre repito isso tem que ser realmente falado e entrar em nosso coração, onde nós oramos e pedimos a Deus que seja feita a sua vontade, mas a nossa é sempre que prevalece. Então nós precisamos ter esse entendimento, jamais permitir que a nossa vontade venha prevalecer, mas sempre é do nosso Deus, porque se Ele tem tido esse cuidado para conosco, se Ele tem realmente o amor, um zelo maior para conosco, se assim formos obedientes à Sua palavra, fiel à Sua palavra, o quanto mais poderemos prevalecer sobre este mundo, as dificuldades, sobre as impossibilidades, sobre as adversidades que haverá de vir ainda sobre o mundo. Então, que nós possamos estar dispostos ao ser obediente ao nosso Deus, para que Ele possa nos surpreender ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos clamar para que Ele possa sempre nos responder, nos abençoar ainda muito mais. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio de estar na Tua presença, de poder Te louvar, poder Te adorar, poder buscar a Tua face, saber que a Tua presença vai fazer a diferença sobre a nossa vida, que o Teu Espírito Santo Ele se manifeste, Ele opere, Pai, de forma especial sobre nós, porque é necessário que aquele que se aproxima do Senhor, creia que o Senhor existe, um Deus recompensador, um Deus que faz além do que pensamos, imaginamos, segundo a Tua palavra, o Teu poder, a Tua virtude, o Teu Espírito, meu Pai, e que nada seja um impedimento, um obstáculo, ou uma dificuldade, ou uma impossibilidade, ó Pai, para irmos além. Então peço a Tua presença, eu peço a Tua essência, o Teu poder, para nos abençoar e nos consagrar ainda muito mais. Eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha se manifestar e operar assim sobre cada casa, sobre cada família, sempre em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe muito e prospere muito, que você entenda, compreenda, ouça a voz de Deus em seu coração e que Ele venha sempre se manifestar, te guiar, te dirigir, para que você possa viver, usufruir e desfrutar sempre o melhor dessa terra. Amém? Em nome de Jesus. Que precisar, pode contar conosco sempre, em nome de Jesus.